nome é Marcelo Peruso, nasci em Curitiba, no Paraná, e a minha infância eu passei num bairro muito diferenciado aqui em Curitiba, que se chama bairro Uberaba. E passei toda a minha infância estudando em escola pública. Eu sofri muito bullying, rapaz, muito bullying quando eu era criança. Só para ter ideia, como eu tinha uma diferenciação, talvez naquela época, em tirar notas boas, em ter uma certa diferenciação com os demais alunos, eu levava muita pancada. Meu sobrenome também é Peruso, era um inferno. Chegava lá na escola, era todo mundo glu, 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 e tirava o sarro da minha cara, mas na entrada e na saída. Só que aconteceu uma coisa interessante. A minha letra também, ela nunca foi muito boa. Eu tenho transtorno de déficit de atenção. E isso sempre me deixou muito complicado, porque eu não gosto de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Eu sempre tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso, aos poucos, foi me trazendo algumas informações importantes que eu gostaria de compartilhar com todas as pessoas, porque às vezes aquilo que você acha que é um problema pode ser o seu maior talento e aquilo que transforma você em uma pessoa única no planeta Terra. E determinada vez teve uma competição de concurso de poesia. E eu falei, sabe, eu vou participar disso, eu quero ganhar. E eu fiz 2 poesias e teve mais de 2.000 pessoas que participaram desse projeto de poesia. E para surpresa minha, eu ganhei o 1º e o 3º lugar. E eu falei, poxa, ganhei o concurso de poesia. Eu cheguei em casa e falei assim, olha, ganhei o concurso de poesia. Minha mãe ficou toda feliz e meu pai falou, mas concurso de poesia, rapaz? Seja homem, o que é esse negócio aí? Isso não tem lógica nenhuma. E aquilo foi sempre me estimulando, sempre a fazer algo para surpreender as pessoas. E quando eu estava terminando o meu ensino fundamental, na 8ª série, minha professora me chamou e falou assim, professora de português, você tirou 0 na prova. Mas não posso ter tirado 0. Tirou 0. E no segundo bimestre tirei 0 de volta. Aí fiquei desesperado. Minha mãe achou esquisito, foi para a escola e perguntou assim, ô professora, por que o meu filho tirou 0? Porque enquanto ele não tiver uma letra de gente, ele não sai da escola. Aí minha mãe falou, quero ver a prova dele. Eu fui ver a prova e na verdade não tinha tirado 0, tinha tirado 8,5 e 9 nas provas. Então ela teve que tirar o Marcelo da escola, que não estava preparada para trabalhar com déficit de atenção. Eu quase fui destruído no meu ensino fundamental por falta de condição das pessoas entenderem que as pessoas são diferentes. E no ensino médio aconteceu uma coisa mais interessante ainda. Eu tinha passado no concurso da polícia. Olha, parceiro, olha, o concurso da polícia, um negócio assim, militar aqui, era um negócio chique. E meu pai falou, graças a Deus, agora meu filho vai ser um baita de um homem. E eu vi uma propaganda sobre tecnologia. Daí eu falei assim, mãe, eu quero fazer ensino médio de computador. Isso foi lá em 85. Você tem certeza? Eu quero computador. Computador é um negócio legal, eu acho que é isso que eu quero fazer. Quando meu pai soube que eu não ia fazer o colégio militar, ia fazer algo de computador, mas foi um desespero. Claro que a mãe peitou e falou assim, não, você vai fazer computador sim. E eu fui o primeiro aluno de Curitiba a fazer um curso técnico, que é de uma instituição de ensino que até hoje existe em Curitiba. No ensino médio, teve um concurso de software. E eu fiz um software de computação gráfica, um aviãozinho passeando assim, em vários países e tal, e fiz um outro software de horóscopo. E ganhei também o 1º lugar no software dessa escola. Cheguei em casa e falei, olha só, ganhei um concurso. Minha mãe falou, nossa, que legal. Aí meu pai falou, pô, mas esse negócio de videogame, isso não vai dar nada para ninguém. E aí você fica pensando, por que eu queria sempre ganhar, porque eu queria sempre ser melhor que os outros? E hoje você descobre, já com 47 anos de idade, que eu queria ser o melhor filho para o meu pai. E falar para o meu pai que realmente eu era algo especial, um filho extraordinário, um filho absolutamente único. Mas a gente não pode culpar nossos pais, porque quando você percebe a educação que eles tiveram, o que eles fizeram para nós simplesmente foi algo extraordinário, algo fantástico, porque uma pessoa que muitas vezes levava cintada ou não teve um conhecimento, tenho certeza que meu pai e a minha mãe fizeram o melhor que eles podiam fazer por mim naquele momento. E um dia eu estava na sala e eu comecei a escrever um programa de computador. E daí minha mãe falou assim, o que você está fazendo? Eu, não, estou fazendo um programa de computador aqui, mãe. Mas como um programa de computador não é computador? Como você está fazendo na mão? Não, porque eu faço o programa aqui, eu fecho os olhos e rodo o programa. Como eu só tenho meia hora às quarta-feiras à tarde na escola, eu tenho que estar lá e fazer o meu melhor. Eu não posso chegar lá testar, eu já tenho que chegar testado. Eu não estou entendendo nada, filho. Como você está testando o software na tua cabeça? Sim, é o que eu tenho. Naquele momento minha mãe ficou tão desesperada e falou assim, eu vou fazer de tudo, economia, para comprar um computador para esse moleque, porque ele precisa disso.
E passou um mês, ela foi lá, um processo mágico, economizando de um lado, economizando do outro, falando, ó, tem que comprar um computador para o moleque. E eu tive meu primeiro computador. E aí que veio minha primeira paixão, que é a tecnologia. E assim foi minha vida. Até que um momento eu cheguei à seguinte conclusão: preciso estudar mais. Já fiz faculdade, aliás, quando eu fiz a faculdade eu ensinava os professores, porque eu sabia mais que eles. Então eu tinha que ir lá só meio que bater a carteirinha lá para ter presença. E nesse momento eu terminei a faculdade e eu falei assim, agora o que eu vou estudar? E eu continuei na área de tecnologia e eu percebi uma coisa interessante, a tecnologia estava muito rápido, mudando e impactando todo o mercado. Aí eu falei assim, vou fazer uma pós-graduação. Mas daí eu acho que veio a chave na minha vida. Não vou fazer pós-graduação de tecnologia, vou fazer pós-graduação de marketing. Porque se eu fizer uma pós-graduação de marketing, nesse momento eu vou conseguir fazer algo especial. Eu domino a tecnologia e vou fazer algo diferente. Porque se eu fizer uma graduação de tecnologia e uma pós-graduação de marketing, eu sei mais do mesmo. E o que isso vai agregar valor na minha vida? E eu fui fazer marketing. Eu uni dois ecossistemas, marketing e tecnologia. Isso foi em 96. E em 97 explodiu a internet. E a internet é a união de dois ecossistemas, marketing e tecnologia. Aí eu descobri que às vezes na vida, quando você sempre faz a mesma coisa, na verdade você termina a vida sabendo apenas uma coisinha muito pequena, onde você acha que tem uma experiência enorme. E se o mundo resolve que aquilo que você faz não serve mais para nada, você se torna obsoleto de uma hora para outra. E o segredo é sempre você sempre buscar conhecimento de ecossistemas novos. E a partir do momento que você busca conhecimento de ecossistemas novos, você sempre vai criar um ponto de fusão, algo absolutamente novo. E quando você tem esse algo novo aliado ao seu talento, à sua biologia, você simplesmente é único. E quem é único não tem competição por preço, porque você faz o preço e as pessoas pagam quanto você vale. E de uma hora para outra, sem imaginar, eu estava na instituição de ensino que era gestor de marketing e alguém falou assim, olha só, professor de marketing da instituição foi pro concorrente e tem uma vaga para professor de marketing. Eu tinha vergonha para falar para 2, 3 pessoas. Aí o diretor da instituição falou o seguinte, Piruso, vai dar aula. Eu falei, tá louco, rapaz? Se eu for dar aula, eu morro. Eu vou falar para 2, 3 pessoas, começar a tremer todas as minhas pernas aqui. Não, eu vou marcar uma banca e você vai na banca quarta-feira e quarta-feira de noite, se você passar, já tem aula. Eu não tinha didática, eu não tinha nada, eu não sabia nem como começar uma aula. Mas é o desafio. E não é que estudei e fui fazer a banca. Quando eu fiz a banca e mostrei a aula que eu tinha preparado, o reitor falou que foi a melhor banca que eles viram na vida deles. Mas na verdade eu acho que foi uma desculpa, como eles precisavam no professor de noite, eles tinham que falar isso porque não tinha outra alternativa. Mas aquilo que eu tinha mais medo, quando eu entrei na sala de aula, na quarta-feira, em 2000, para dar aula para a turma de graduação, eu descobri que quando eu botei o pé naquela sala de aula, o que eu mais amava na minha vida era ensinar as pessoas. O que eu fico triste é às vezes as pessoas perderem tempo querendo ter o talento dos outros, não entendendo que elas nasceram já preparadas para fazer um sucesso tremendo. Bastando entender qual é o talento dela e entender em qual ecossistema do conhecimento humano eles estão clamando para que você faça a diferença. Eu só descobri aos 29 anos de idade, mas descobri a tempo, porque a minha vida mudou nesse momento. O que eu tinha mais medo foi, de fato, o que mudou a minha vida e me transformou no professor Marcelo Piruso. E um dia, um professor meu, professor muito reconhecido, falou o seguinte, professor Marcelo Piruso, eu tenho uma aula em um lugar e eu não posso ir, eu tenho um compromisso muito especial. Será que você pode ir no meu lugar? Eu falei assim, claro, estou aqui para te ajudar. E a aula era em Belém do Pará, para a Fundação Getúlio Vargas. Eu falei, tá louco, rapaz? Aula para a Fundação Getúlio Vargas, eu sou um jacu de Curitiba, ainda eu falo embigo, em vez de falar umbigo, eu tenho que melhorar um monte do meu português, eu sou um jacuzão aqui. Rapaz, você é bom, acredito em você. E quando eu fui dar aula em Belém do Pará, surpresa minha, eu tirei 10 da avaliação. E quando eu tirei 10 da avaliação lá na FGV, a minha aula é de e-commerce. E-commerce o que era? E-commerce é a junção de tecnologia e marketing. Eu era a pessoa certa, no momento certo, para fazer a coisa certa, porque eu estava respeitando o meu talento. E eu nunca mais saí da FGV. A partir daquele momento, começou a ter mais agendamentos, mais agendamentos, mais agendamentos. Em 2007, eu já ganhei o prêmio de melhor professor da Fundação Getúlio Vargas. Em 2008 eu ganhei de volta o prêmio de melhor professor da Fundação Getúlio Vargas. Em 2009 eu ganhei de volta o prêmio de melhor professor da Fundação Getúlio Vargas. Em 2010 eu também ganhei de volta o prêmio e assim foram 9 anos consecutivos. Mas o 5º prêmio foi o mais especial. Foi o 5º prêmio onde eu ganhei, fui no Rio de Janeiro ganhar o prêmio como melhor professor da FGV,
Eu liguei para casa e falei, pai, eu ganhei pela 5ª vez o prêmio de melhor professor da FGV. Eu demorei a vida inteira para escutar. Pela primeira vez, meu pai falou, filho, você é o cara mais fantástico que eu conheci na minha vida. Muitas pessoas perguntam assim, Peruso, por que você investiu em neuromarketing? Foi mais de R$1,5 milhão em equipamentos que eu investi em 2011 e 2012 para projetos com grandes empresas no Brasil. Mas em 2009, quando eu entrei nesse mercado, eu aprendi que marketing digital e as ferramentas são algo fundamental, associado principalmente a conceitos tradicionais de pesquisa de mercado. Eu descobri uma ferramenta chamada Google Trends na época, uma ferramenta muito legal. E eu fui no Google Trends em 2009 e coloquei a palavra neuromarketing, porque tinha um aluno que falava que isso era uma coisa bem bacana e que eu tinha que procurar. Eu coloquei neuromarketing no Google. E no Brasil, basicamente ninguém procurava isso, ou seja, uma demanda inexistente. Eu coloquei neuromarketing no mundo inteiro. Era exponencial o crescimento. E você que está em casa tem que aprender o seguinte, quando o universo ele tem um poder, ele impõe esse poder à amostra, mesmo que ela seja insignificante. Se o universo ela tem um poder de busca orgânica sobre neuromarketing, é questão de tempo que no Brasil também se busca neuromarketing. Essa é a forma mais simples de entender oportunidades de mercado sem gastar absolutamente nada. E com conhecimento de pesquisa de mercado e análise de potencial de demanda para entrar em mercados extremamente lucrativos. Afinal de contas, eu entrei primeiro. Depois que entrou, ele entra no padrão. Mas eu, quando comecei, era único e era desvio padrão. Talvez foi um pouco de sorte me tornar uma autoridade nesse segmento. O princípio do neuromarketing, ele tem como fundamento o seguinte. A maioria dos nossos processos, elas não são conscientes, elas são inconscientes. Ou seja, foge do nosso controle. E o neuromarketing tem esse princípio. Utilizar métodos e pesquisas para entender este comportamento, que até então a pesquisa tradicional, quantitativa e qualitativa, não tinha acesso. E quando nós vemos os prêmios Nobel, todos falando que o mercado para ter sucesso e crescimento orgânico sustentável no mundo inteiro, nós precisamos entender as demandas individuais e não as demandas coletivas. O neuromarketing, muito mais que apenas uma nova ferramenta para entender o consumidor, é um dos principais sistemas do conhecimento humano para gerar uma economia global, sustentável e inteligente. A minha vida é conhecer o comportamento humano, criar soluções, criar métodos, criar algoritmos, criar ferramentas até tecnológicas, como softwares. Eu sei muito pouco sobre o cérebro ainda. As pessoas não têm a mínima noção do quanto a mente, que é o poder de processamento do cérebro, é fantástica. E não tenha dúvida que nos próximos anos nós teremos surpresas extraordinárias sobre esse novo ecossistema. Eu digo para você, se você quer aprender algo novo e você quer fazer algo diferente e que te estimule a sempre te desafiar, a nunca parar de estudar a mente humana, estudar a fisiologia do nosso cérebro, não tenha dúvida que é algo simplesmente fantástico. Mas se alguém me perguntasse, Peruso, quanto você entende da mente humana, quanto você entende do cérebro humano? Pouco. Mas talvez o suficiente para ajudar as pessoas que não entendem absolutamente nada. E na verdade, a partir do momento que nós começamos a ter noção de como funciona a nossa mente, muito mais que apenas entender a parte fisiológica ou entender as emoções, nós começamos a ter um filtro que eu chamo de imunomeme. Eu tenho proteção memética. A única forma de um ser humano realmente ter livre-arbítrio é a partir do momento que ele entende e tem capacidade de ter conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento tem o poder de criar barreiras contra a mentira, contra a manipulação, contra a sacanagem. E a partir do momento que o brasileiro começar a investir, não apenas em conhecimento em neurociência ou ciência, mas em conhecimento, eu percebo que nós temos tudo para se tornar talvez um dos melhores países do planeta Terra, não apenas para se viver, mas assim, inclusive como uma oportunidade de negócio, como uma oportunidade de vida. Mas é o conhecimento que liberta o ser humano. Talvez precisaria nesse momento um investimento em educação em neurociência para os docentes, para os professores, numa relação de causa e efeito, para que os alunos possam receber informação de qualidade. Na verdade, tem até uma brincadeira que
Se uma pessoa ela ficasse, por exemplo, off do mundo durante 50 anos e ela voltasse hoje para o planeta Terra, ela ficaria simplesmente doida, porque teria computadores, teria celulares, mas existe um lugar que ela ficaria confortável, porque não mudou absolutamente nada, e ela teria assim, o mundo mudou de ponta cabeça, mas aqui ainda eu me sinto em 1960, 1920, que é a sala de aula. Um professor dando aula para um monte de bando, achando que ele falando um conhecimento é exatamente o que cada um precisa. Isso é ridículo. Cada um tem um talento, tem uma forma de aprender, tem um ciclo circadiano, cada um tem a sua habilidade, alguns mais para matemática, outros mais para criatividade, e simplesmente é empurrado uma educação, tratando como se fosse mais um na multidão. É ridículo, mas a nossa educação não mudou nada, nada nos últimos 100, 200 anos. É muito triste você perceber que profissionais de psicologia que demandam 5 anos de faculdade, mais 2 anos de MBA, mais anos de doutorado, eles são comparados com profissionais que não têm a mínima capacidade de entender de fato o comportamento humano. E quando isso acontece, porque existe uma estratégia mercadológica por trás, puramente mercantil, você percebe que existe uma desvalorização daquele que estuda e daquele que de fato tem o conhecimento humano e que pode ajudar. Eu aprendi uma coisa na minha vida, por mais que eu tenha boa vontade, do fundo do meu coração, se eu quero te ajudar, mas eu não tenho competência, a minha vontade não sai para nada, porque eu não te ajudo. Simplesmente eu te atrapalho. E quando eu falo em direcionamento de vida e análise emocional de uma pessoa, sem eu ter capacidade de fazer isso, não é uma questão de não te ajudar. É uma questão de polícia, porque isso é crime. Você sabe que por muito tempo a CIA usava técnicas super interessantes para pessoas que poderiam representar ameaça aos Estados Unidos. Talvez até use hoje, não sei. Quando você quer saber a verdade de uma pessoa e você quer fazer com que ela fique totalmente desprotegida mentalmente, a primeira coisa que você precisa fazer é desabilitar o neocórtex. Aquela área cerebral que talvez Deus ou a própria evolução deu para um ser humano não ser igual a um cachorro ou igual a uma cadela. O ser humano é inteligente, o neocórtex. Mas para transformar o ser humano em cadela e cachorro é muito fácil, a CIA explica. A primeira coisa é privar a pessoa de alimentação. A fome deixa a pessoa desesperada. E o teu sistema inconsciente, em específico a área de sobrevivência, ela começa a ter um impulso tão grande que ele começa a prevalecer em todo o seu processo decisório. Outra forma muito interessante é você gerar confusão mental. É você fazer perguntas às quais você já tem a retórica e deixa a pessoa tão confusa que ela fala assim, nossa, eu sou muito burro, eu não entendo nada que você está falando. Essa confusão mental faz com que ela gaste muita glicose e a falta de glicose faz com que a pessoa não tenha mais a capacidade de raciocinar. E aí ela também abre mais uma abertura sensacional para voltar a ser um animal. Ou seja, ela começa a receber todas as informações do ambiente de forma sem filtro. Ou seja, ela recebe de forma emocional e tudo que você fala é verdade, mesmo que seja uma grande besteira, não tem problema. Primeiro eu gero confusão. E a terceira grande estratégia da CIA é fazer com que você não durma. A privação de sono é sensacional. Quando você não dorme, você perde o sentido, você perde a noção até de espaço-tempo. E é muito importante. Sem sono significa que você começa a ter um distúrbio geral na produção de hormônios, neurotransmissores, enfim, você começa a virar um animal mesmo. Enfim, gerar perguntas contraditórias, gerando confusão mental é excelente. Fazer a pessoa ter privação de sono é maravilhoso. E fazer a pessoa ter fome, então, show de bola. Se você participou de um curso de final de semana que fizeram isso com você, eles podem ter falado um monte de besteira, mas você acreditou que tudo era verdade, porque você caiu em uma estratégia já utilizada há muito tempo para lavagem cerebral. E você não percebe que a cada dia que você acorda e dorme, você só trabalha para o talento de uma pessoa, seu bocó, para o talento do outro. Porque o teu talento está escondido. E quem está ganhando dinheiro não é você. É quem fez de você não um homo sapiens, não um homo sapiens, sapiens, inteligência, mas um homo animalis. Se você cria um produto de qualidade, você cria um produto que faz a diferença no ser humano,
não tem problema nenhum usar estratégias para fazer com que ele compre. Não tem problema nenhum de usar gatilhos mentais, que na verdade a gente sabe que são estratégias neurocientíficas. Porque muitas vezes realmente a pessoa não tem condição de entender que aquilo é importante para ela. E a partir do momento que ela tem acesso a isso, e ela fala assim, nossa, eu não queria comprar esse produto, eu acabei comprando e realmente fez bem a minha vida. Eu usei esse produto, eu não vejo nenhum problema. O maior problema é quando eu vejo os clones de livros e clones de profissionais dos Estados Unidos ou da Europa chegam aqui no Brasil mostrando para o mundo que eles descobriram a América com conteúdos que na verdade são um resumo bem raso de livros já existentes ou de palestras que participaram. Aliás, tem uma estratégia muito boa no mercado, que eu acho horrível. Qual estratégia é essa, Peruso? É você, na maior cara de pau, falar para todo mundo que você vai lançar um curso explicando como lançar um produto que você não vai fazer esse produto, mas vai vender o produto sem ter o produto. Para vender produto, para as pessoas comprarem o produto e elas não vão receber o produto. E se você não vender o suficiente, aí você fala assim para o pessoal, teve problema e eu não vou entregar o produto. E se você vender muito, você fala assim, eu vou entregar daqui uns 60 dias, porque daí você faz o produto. Você está de brincadeira comigo? A pesquisa de mercado, ela tem como objetivo entender demanda, oportunidade de mercado. Quando você faz isso dentro da própria lei, hoje no Brasil, isso é crime. Você não pode oferecer uma coisa que você não tenha entrega imediata. E as pessoas hoje no Brasil simplesmente fazem isso de uma forma linda, achando que lançamento semente é bonitinho. Até a Polícia Federal descobrir isso e eu vi muita gente de semente plantando as suas árvores em outros lugares que o sol... Aliás, em Curitiba não tem muito sol. Aqui o pessoal gosta de implantar semente.